Vamos começar como se devem ter apercebido, com algum atraso. Eu, pela minha parte, e espero que com o auxílio dos oradores, vamos tentar recuperar um bocadinho esse atraso. O tema que vamos abordar é, como sabem, os arquivos digitais. Temos 3 oradores e eu começo por apresentar o primeiro, que é o professor Josemar Henrique Melo, da Universidade Estadual de Paraíba, que estudou em Portugal os seus trabalhos de doutoramento, e ele vai já fazer-nos então a sua apresentação. Bem, boa tarde a todos, a todas. É com imenso prazer que eu estou aqui na Universidade de Coimbra. Fiz meu doutoramento na Universidade do Porto e, para mim, o convite feito pela minha amiga, porque ela é mais do que uma colega, ela é minha amiga, a professora Beatriz, foi aceito com muita honra, muito afeto, né, porque nós criamos laços, né, que ultrapassaram a questão do Atlântico. O Atlântico ficou sendo apenas um pequeno riacho nos afetos que nós criamos. Então, eu queria agradecer à professora pelo convite, né, e agradecer por estar nessa mesa, principalmente com o meu amigo também, Daniel Flores, que partilhar uma mesa com Daniel Flores é sempre uma boa experiência, sempre um aprendizado também. E, por falar em Daniel Flores, eu tenho a dizer que o tema do meu trabalho, né, que é justamente a tecnologia e formação do arquivista, a experiência do curso de arquivologia da UEPB, tem a ver com o Daniel Flores. Quando a professora fez o convite para mim, para eu falar sobre esse tema e trabalhar na mesa sobre documentos digitais, eu comecei a fazer um levantamento para apresentar a experiência da gente, a experiência da UEPB no curso de arquivologia para as disciplinas de tecnologia de informação e arquivologia, essa junção. E a primeira coisa que eu fiz foi buscar, junto a um trabalho que o Daniel Flores apresentou em 2015 no Reparc, né, sobre a mudança que estavam sendo feitas na universidade que ele estava atuando naquele momento, que era a UFSM, Universidade Federal de Santa Maria. E nessa universidade, eles estavam começando a tentar uma proposta de modificação da estrutura curricular para colocar a tecnologia junto com a arquivologia. Por quê? Normalmente, e isso eu estou colocando por experiência da UEPB, e, por favor, não me perguntem em outras universidades, porque eu não saberei. Não fiz essa pesquisa, estou colocando para vocês apenas a experiência que nós estamos tendo na UEPB. Então, o que acontece? E o professor Daniel, nesse trabalho dele, ele também colocou isso, né? O que é que nós tínhamos? Nós tínhamos disciplinas de tecnologia no curso de arquivologia, mas essas disciplinas, elas tangenciavam questões de tecnologia sem trabalhar a inter-relação, essa integração com a arquivologia. Então, o professor, e aí eu estou colocando já na experiência da UEPB, né, nós temos um professor de tecnologia que é formado em ciência da computação, e esse professor, ele trabalhava tecnologia de informação 1 e tecnologia da informação 2, mas apenas os elementos de tecnologia, né, o que é hardware, software, criptografia, essas questões de tecnologia. Não havia esse tangenciamento. Do outro lado, né, nós temos uma disciplina, que é a disciplina de documentos digitais, ministrada por esse que vos fala, né, e eu tentava trabalhar os elementos de tecnologia mais pelo viés da arquivologia, porque eu não tenho formação na área de tecnologia, né, então a minha perspectiva era de trabalhar as questões arquivísticas, mas sem dar ao aluno a experiência de abrir um software, porque não tinha essa capacidade técnica de trabalhar com o aluno. Então, o que nós fizemos? Nós, a partir de 2010, a Universidade Estadual da Paraíba começou, e o curso de arquivologia começou, um processo de revisão do nosso PPC, ou seja, do nosso projeto pedagógico, e alteração das disciplinas. Então, nesse projeto pedagógico que nós fizemos a revisão, o que é que nós planejamos? Justamente ampliar as disciplinas de tecnologia de informação. E por quê? Justamente por a questão que o professor colocou no texto dele, que é a demanda que o mercado exige
para que este arquivista saia da universidade com esse conhecimento necessário sobre documentos digitais, mas não só sobre as questões arquivísticas, tendo em vista que a interação e a interdisciplinaridade que é exigida hoje é uma interdisciplinaridade entre essas duas áreas. Então, não adianta o aluno fazer o curso de arquivologia e não ter essa interdisciplinaridade, né? Então, aqui é mais ou menos o nosso sumário. A interdisciplinaridade da arquivologia, tecnologia de informação e arquivologia, o histórico da interdisciplinaridade, formação do arquivista no contexto e a experiência que eu estou trazendo para vocês do curso de arquivologia da UEPB. Então, esse quadro é um quadro que eu estou trabalhando com ele já na minha pesquisa sobre interdisciplinaridade, e a gente percebe que a arquivologia é uma área interdisciplinar, por excelência, e que essa interdisciplinaridade ela é uma construção histórica. Então, o desenvolvimento da disciplina vai fazer com que a necessidade do objeto mantenha relações com outras áreas, inicialmente diplomática, paleografia, depois a história, a partir da década de 50 do século XX, com a administração, direito, e hoje com a tecnologia de informação. Mas é justamente aí que chegamos ao problema. Normalmente, aí vou pegar as palavras do professor Daniel Flores no artigo que ele utilizou na REPARC, que é a Reunião Brasileira de Pesquisa e Ensino, que nós temos no Brasil. É uma reunião que acontece entre os professores e pesquisadores de arquivologia de 2 em 2 anos. Em 2015, essa reunião aconteceu na Paraíba. Então, o professor apresentou o trabalho dele e uma questão interessantíssima que ele colocou é que, normalmente, os cursos de arquivologia têm essa disciplina de tecnologia de informação, mas ela tangenciava os conhecimentos da área de tecnologia sem fazer uma integração com a arquivologia, né? Então, esse problema ele foi se repetindo e nós tínhamos esse problema no curso de arquivologia, como eu tinha falado anteriormente, certo? Então, as demandas sociais é que vão impulsionando, já que falei sobre isso, eu vou tentar também me manter nos 20 minutos, para não exagerar. E aí tem uma outra questão que foi levantada também pelo Daniel Flores, que é a questão das diretrizes curriculares do MEC. O MEC, que é o Ministério da Educação no Brasil, as diretrizes curriculares, se nós formos analisá-las, elas também não apontam para esse desenvolvimento da tecnologia, né? Então, nas diretrizes curriculares do MEC, o que é que nós vamos ter? Nós vamos ter tecnologia de maneira também tangencial. Então, a gente repetir uma coisa que o MEC também já fazia, ok? Então, essa relação da tecnologia tangenciada, eu tentei analisar a partir dos congressos brasileiros de arquivologia, né? O Congresso Brasileiro de Arquivologia, ou CBA, começam a serem... o primeiro é lançado em 1972 e vai até mais ou menos 2010, 2014, 2012, acho que o último é 2012. 12? Pronto. Então, a professora Marisa Bottino, ela fez um livro lançando, apresentando todas as questões que foram discutidas, e eu fiz aqui uma apresentação para a gente ter uma noção de como é que era essa relação da tecnologia, certo? Então, em 1972, nós tínhamos 10 trabalhos sobre o uso de computador e do microfilme, tendo em vista que, nesse período, o microfilme, do mesmo jeito que hoje nós temos a digitalização, o microfilme era o fetiche da época, né? Hoje o fetiche é a digitalização, mas naquela época o fetiche era o microfilme. Então existiram 10 trabalhos sobre o uso do computador, mas como eu estava falando para vocês, é justamente tangencial, ele não se preocupava, mas também em 72 nós não tínhamos essa preocupação porque ainda o suporte papel era o principal. Em 74, surge apenas uma recomendação do evento para pesquisa do uso de técnicas modernas de microfilmagem e do computador nos arquivos. Em 76, a primeira plenária, ou seja, nós temos uma plenária para se discutir automação e microfilmagem. E aí eu queria só destacar que em 79, ou seja, 40 anos atrás, uma coisa que nós hoje temos no Brasil muito sério, né? Houve uma recomendação, né, do Congresso Brasileiro de Arquivologia para que fosse adotado medidas para evitar a destruição do documento que tenha sido microfilmado. Hoje, no Brasil, esse fetiche da digitalização, né, inclusive, nós temos o problema que foi lançado o ano passado, nós da arquivologia tivemos um problema sério, que é a questão de eliminar a documentação após a digitalização. E isso foi um projeto de lei que
tramitou, nós fizemos de tudo para que esse projeto, né, com essa nova legislação, todos os projetos anteriores são arquivados. Pode ser que esse ano algum maluco lá do Congresso resolva colocar esse processo de novo, né, esse projeto de lei para a eliminação de documentação física após a digitalização. Isso é um crime. Por quê? Tendo em vista que a digitalização não é o instrumento para a eliminação. O instrumento de eliminação é tabela de temporalidade. Então, eu achei interessante porque isso aconteceu em 79, tendo em vista essa fetichização da mudança de mídias, né? Em 82, não houve plenárias, mas houve recomendações para interação entre profissionais de arquivo e analistas de sistema. Então, já começando a haver essa inter-relação entre as áreas. Em 86, plenária sobre informática. Em 88, nós temos uma primeira sessão plenária com o título, a sessão plenária já tem esse título, a interação da informática e da arquivologia. Então, já na década de 80, nós percebemos uma relação maior, começando a ter uma relação maior, mas novamente, é tangencial. Algumas pessoas tentavam utilizar, mas continuava sendo tangencial. Em 90, né, novamente a tecnologia faz parte do tema central do evento e nós temos 6 comunicações sobre o uso de tecnologia. 92, o tema do evento, o arquivista na era da informação, então aí começa a se ter trabalhos apresentando a utilização de computadores. Em 94, né, novamente discussões plenárias. 96, você tem uma sessão plenária sobre gerenciamento. 98, né, a primeira vez. Agora, o que eu chamo a atenção é em 2000, que a partir dos anos 2000 a tecnologia passa a ter presença assídua nas sessões plenárias e em algumas recomendações, né? Bem, e aí eu vou voltar aqui para o que o Daniel Flores nos colocou no trabalho de 2015, que é a base que nós estamos utilizando também na Universidade Estadual. Ou seja, para a construção de disciplinas, para reunir e não fazer apenas tangenciamento da tecnologia, ou seja, o professor de tecnologia vir e apresentar os elementos da tecnologia e o arquivista vir apresentar os elementos da arquivologia, mas sim fazer uma integração. Então, o professor Daniel Flores nos coloca a necessidade de letramento digital, né, a abordagem do Estatuto do Documento Arquivístico, o estudo aprofundado dos requisitos, e aí a gente tem que fazer o estudo sobre, no caso do Brasil, o EARC Brasil, as recomendações referentes aos documentos autênticos, né, e repositórios arquivísticos digitais, né, um estudo sobre preservação digital e as questões de autenticidade do documento arquivístico digital, a manutenção da cadeia de custódia, que é fundamental, e para a manutenção da cadeia de custódia, os ambientes que estamos trabalhando, gestão, repositório e acesso, tem que estar numa interação para que esse documento não tenha nenhuma ação humana e assim perca sua autenticidade, né? E os repositórios digitais confiáveis, um estudo bem aprofundado. Em cima deste arcabouço, a UEPB, nós começamos a pensar, né, como é que a gente ia fazer essa mudança para colocar disciplinas que pensassem esse letramento, essa interação e essa formação de um arquivista que tivesse e conhecesse tanto da área de tecnologia quanto da área de arquivos, os conhecimentos necessários para que a formação deles fosse uma formação completa e não tangenciais. Então, nesse aspecto, nós que tínhamos no nosso primeiro projeto pedagógico 3 disciplinas, né, e aí eu estou apontando para vocês, tecnologia de informação, e aí o que é que nós discutíamos em tecnologia de informação 1? Introdução à TI, conhecimento da máquina, componente de computador, editor de texto, planilha, banco de dados. TI 2, a internet, metadados, serviços eletrônicos, base de dados, introdução de linguagem. E documentos digitais. E aí, documentos digitais já tendo essa característica mais integradora, trabalhando, inclusive, as questões do EARC Brasil, as questões das recomendações do CONARC, que é o Conselho Nacional, a partir da Câmara Técnica de Documentos Eletrônicos, certo? E aqui, justamente, há uma separação. Quando nós fizemos, a partir de 2017, a implantação do nosso novo projeto pedagógico, nós saímos daquelas 3 disciplinas para essas disciplinas que tem aqui. Fundamentos da Tecnologia e Informação, que aí é a base do letramento para o aluno, que foi colocado pelo professor Daniel Flores. Arquitetura da Informação, que a gente trabalha a questão do acesso e o planejamento de softwares, planejamento de páginas para os arquivos.
gestão de bancos de dados e estrutura de linguagem. E aí eu quero destacar gestão das tecnologias e sistemas arquivísticos. É nessa disciplina que nós começamos a sentir a dificuldade. Era uma disciplina que ia ser ministrada pelo professor de tecnologia de informação, só que o nosso professor de tecnologia de informação não tinha os conhecimentos arquivísticos para discutir a questão de saber como é que vai trabalhar o documento arquivístico, a autenticidade, fidedignidade. Então, o que é que nós fizemos? Né? Nós fizemos um trabalho conjunto. Então, essas dificuldades em ministrar a disciplina de gestão de tecnologia, o que é que nós fizemos? A partir do ano passado, essa disciplina vai ser ministrada a primeira vez na nova grade curricular nossa, vai ser ministrada os próximos semestres. Então, no próximo semestre, essa disciplina entra na grade curricular e o aluno vai começar. Então, o que é que nós fizemos? Professores de arquivologia, mais professores de tecnologia de informação, juntos, discutindo. Nós começamos a sentar e discutir. Vamos primeiro sentar e discutir o que é o documento arquivístico, quais são as características desse documento arquivístico, o que é a gestão de documentos arquivísticos, é a ArcBrasil, as normas do CTDE sobre preservação, a autenticidade de documentos. Então, nós nos reunimos e começamos a preparar uma discussão e um estudo entre as duas áreas, para que o professor de tecnologia, sabendo das questões de arquivologia, pudesse, na disciplina, fazer downloads de programas. E uma coisa favorável para a gente, que eu sempre digo que é um ponto favorável nosso, é que os professores de tecnologia são professores do nosso departamento, não são professores do departamento de tecnologia que vêm ministrar disciplinas para a gente. Então, isso foi um ponto favorável que facilitou essa conversa e esse diálogo. Um outro ponto facilitador foi a questão de nós termos ainda tem tempo. Nós termos o pessoal de tecnologia, um funcionário, ou seja, uma pessoa técnica que trabalha no setor de computação, certo? Que ele também faz parte dessa equipe. Então, por que isso é importante? Porque nós precisamos de uma infraestrutura tecnológica, né? Então, eu sou professor, meus colegas eram professores, nós não tínhamos o acesso à infraestrutura tecnológica. Então, esse servidor técnico, né, que veio a nos ajudar, ele também participa dessas discussões e aí ele prepara toda a estrutura de tecnologia para que a gente possa fazer downloads de software, e aí nós estamos começando agora a fazer o quê? Né, que não é o nosso trabalho. Nós estamos... Atividades realizadas, formação do grupo de docentes de tecnologia de informação, estudo dos aspectos arquivísticos, ArcBrasil, normas de repositórios arquivísticos, normas de acesso, ISADG, downloads e análise de softwares de gestão, repositórios e acesso. Então, nós estamos agora nessa fase, fazendo downloads de softwares de gestão, vamos trabalhar com alguns softwares, tentamos trazer o SEI, mas não conseguimos trazer o SEI. Vamos pegar o do TRF2, o GDoc do TRF2, baixar, estudar. Também vamos trabalhar com o Roda, que é daqui de Portugal, e o Arquivemática, vamos também estudá-los, para que no próximo semestre, ou seja, esse semestre de estudo dessa equipe, para que no próximo semestre a gente possa preparar o nosso aluno de maneira que ele possa sair da universidade com esse conhecimento. Por isso que foi a necessidade dessa interação, né, dessa interdisciplinaridade de todas essas pessoas. Então, a nossa proposta é que a gente vai iniciar o próximo semestre com um seminário, participação de pesquisadores. Eu até conversei com o Daniel, se nós tivermos condições de convidá-lo, mas também a ideia é que nós chamemos instituições da Paraíba de processamento de dados, que nós temos a Codata, que é a empresa que faz a parte de processamento de dados do Estado, para participar também com a gente, e outras empresas interessadas, para a gente poder demonstrar para o nosso aluno que ele não está mais na era do papel, ele está agora na era do digital, certo? Então, essas são as referências do trabalho que eu estou apresentando a vocês, e muito obrigado. Muito obrigado, professor Josemar. Obrigado também pelo esforço de condensação. Agora vamos ter o professor, aliás, o doutor Daniel Gomes, que trabalha, que é diretor do arquivo da FCCN, e que nos vai falar sobre a preservação do património digital no arquivo da FCCN.
boa tarde. Venho falar aqui acerca do arquivo.pt e gostava, em primeiro lugar, de colocar uma questão. Quem é que aqui já experimentou utilizar o arquivo.pt? Por favor, levante o braço. Ok, metade da plateia, estamos a melhorar. Normalmente, quando eu faço estas apresentações, a maior parte das pessoas não conhece ainda. Então, antes de mais, tenho que pôr isto aqui a funcionar. Ok. Portanto, nós somos levados a acreditar que na era digital toda a informação está à distância de um clique. No entanto, isto não é verdade. 80% das páginas da web desaparecem ou são alteradas para um conteúdo diferente apenas no prazo de 1 ano. E eu desafio-os a tentarem encontrar informação que tenha sido publicada há 10 ou 20 anos à distância de um clique. Na realidade, na era digital, existe uma abundância de informação, mas existe, por contraposto, uma escassez de memória. Ou seja, nós nunca produzimos tanta informação, nunca a informação esteve tão acessível e nunca perdemos tanta informação. É neste sentido que são necessários também arquivos para a web. Tal como a tecnologia, em determinada altura, criada por Gutenberg, fez com que a informação impressa se massificasse, quer do ponto de vista de distribuição, quer de leitura, a tecnologia fez com que os livros passassem a ser os principais meios de comunicação das sociedades da altura, são agora necessários também arquivos para a web. Portanto, da mesma maneira que a informação, durante algum tempo, está disponível nas livrarias e depois tem que ser preservada pelos arquivos ou pelas bibliotecas, precisamos agora também de arquivos da web que guardem a informação depois desta desaparecer dos seus sites originais. E é neste contexto que surgiu o arquivo.pt. O arquivo.pt está disponível a todos vós, é um serviço público, gratuito, de acesso aberto. Portanto, tudo o que eu vou mostrar agora, vocês podem aceder e podem experimentar quando quiserem. Portanto, como é que qualquer pessoa pode pesquisar e aceder à informação arquivada? Bom, basta ir ao arquivo.pt e nós disponibilizamos uma espécie de um Google para o passado. Ou seja, basta escrever um conjunto de palavras e o arquivo.pt pesquisa em páginas do passado que continham estas palavras. Por exemplo, eu escrevo aqui Rádio Televisão Portuguesa e tenho um conjunto de resultados de páginas do passado que continham este conjunto de palavras. Ou então, se soubermos o endereço da página que queremos ver, ou do site, podemos escrever, neste caso, por exemplo, rtp.pt, e temos aqui uma listagem de todas as versões que nós temos, que foram recolhidas ao longo do tempo desta página. Por exemplo, se clicarmos aqui, saltamos para a página de 27 de janeiro de 1998. Podemos assim fazer viagens no tempo e ver, por exemplo, como é que era a página da RTP em 1998. Portanto, quando vocês clicam numa daquelas versões, é esta interface de utilização que vão ver. Podem então depois também escavar aqui no tempo e ver várias versões ao longo do tempo e como é que uma determinada página evoluiu ao longo do tempo. Por outro lado, o arquivo.pt interage com outros arquivos da web. Eu não vou explicar os detalhes técnicos disto, mas basicamente vamos imaginar que falta aqui uma imagem. Se vocês carregarem neste botão, ele automaticamente vai procurar noutros arquivos da web por esta imagem que está em falta e vai tentar completar a página. Outra função que temos aqui é a função de guardar a página completa. Ora bem, nós sabemos que quando estamos a fazer um artigo ou uma tese, muitas vezes temos necessidade de guardar determinada página para depois incluirmos como imagem, não é? Como ilustração. E se nós fizermos print screen de uma página, que está num browser, numa página web, só guardamos a página visível. O que esta função aqui faz é guarda como imagem a versão completa da página. E depois vocês mais tarde podem então selecionar qual é a parte que acham mais interessante para incluir no vosso documento. Bom, e vou dar alguns exemplos de património preservado. Esta página é a primeira página da web portuguesa. Se nós olharmos para o mapa, ele por si só já é um mapa histórico, porque inclui territórios que já não pertencem ao território nacional, como Macau e Timor. E esta página não tem 200 anos, esta página só tem 20 anos. E se nós olharmos para isto, com atenção, podemos ver como é que a realidade e a sociedade mudou tanto. No início dos anos 90, não havia Google, não havia Facebook, e a realidade da internet e da comunicação digital era, basicamente, ir a estas páginas e carregar no 1, 2, 3, 4, 5, 6 servidores web que existiam em Portugal. E depois navegar de salto em salto, de link em link, à procura da informação que nós esperançosamente poderíamos querer consultar. Havia uma homepage do mundo
havia uma homepage da Europa e era assim que se navegava, de link em link. Esta página com o seu código, esta página histórica com o seu código, HTML e imagens, é o artefacto original que tem que ser preservado. Se nós imprimirmos esta página, é uma cópia fraca, pouco fidedigna do original. Se nós guardarmos uma fotografia desta página, é uma cópia fraca, pouco fidedigna do original. Nós temos que guardar o código, preservar o código e mantê-lo acessível ao longo do tempo. Portanto, nós temos que aumentar a nossa consciência da necessidade de preservar os conteúdos nado-digitais. O Arquivo.pt guarda também património mundial, em colaboração com o International Internet Preservation Consortium, e eu apresentei aqui um exemplo interessante de uma coleção relacionada com a comemoração dos 100 anos da Primeira Grande Guerra. Portanto, podemos ver aqui uma página, não se consegue ver muito bem, mas é uma página sobre a comemoração da Primeira Grande Guerra, que fala sobre o soldado de Milhões. E aqui algo que pode ser surpreendente é que nós conseguimos usar o Arquivo.pt para pesquisar informação sobre a Primeira Grande Guerra. Ou seja, sobre informação que foi publicada muito antes de haver computadores, muito antes de haver internet. E, portanto, nós conseguimos usar o Arquivo.pt para pesquisar também conteúdos que não eram digitais, nem da era digital. Aqui a parte interessante também é a combinação, como este conteúdo histórico, que foi uma fotografia que foi preservada ao longo do tempo num arquivo impresso, é combinada com uma página web. E toda esta fusão de conteúdos faz com que tenhamos um artefacto novo, enriquecido e de grande valor histórico, a meu ver. Temos também património científico. Portanto, eu trabalho na Fundação para a Ciência e Tecnologia. A nossa missão é fomentar e gerir infraestruturas de investigação. E existe um grande e sério problema relacionado com publicação científica. Cada vez mais, a publicação científica refere conteúdos que estão disponíveis online, em todas as áreas, seja biologia, seja história, seja ciências sociais, em todas as áreas. Ora, por definição, um conteúdo científico, para ser científico, tem que ter uma parte muito importante que são as referências, não é? E nós, bibliotecas, arquivos, sabemos isto. Estas referências, passado muito pouco tempo, ficam quebradas. Porquê? Porque referem conteúdos que estão online que deixam de estar. Ora, como é que nós conseguimos verificar que aquele conteúdo e que aquela publicação científica é válida se as referências desapareceram? Podem ser referências, podem ser páginas web de notícias, por exemplo, acerca de um determinado evento, mas também podem ser, por exemplo, um conjunto de dados que foi usado numa experiência. Portanto, de todas as áreas são afetadas com esta informação. E aqui, estas publicações são publicações científicas acerca do problema das citações nas publicações científicas estarem quebradas por citarem conteúdos online. Pronto, é assim. Os cientistas e os órgãos que gerem a publicação científica têm que ter cuidado em preservar esta informação. Mas os arquivos da web também conseguem, de alguma maneira, ajudar a que estas citações não se quebrem. O que os profissionais de informação podem fazer também é ajudar as respectivas comunidades a encontrar, muitas vezes, estas citações. Portanto, podemos, se um determinado utente de uma biblioteca entrar para a biblioteca e se deparar com este problema, a dizer, eu tenho esta citação, mas isto está quebrado. O bibliotecário, por exemplo, tal como ensino que existem catálogos ou índices ou outro tipo de recursos online, pode dizer, experimente ir ver ao arquivo.pt. E também temos património popular. Quem é que sabe o que é o movimento Punk Straight Edge? 1, 2, boa. Quem não sabe, provavelmente nunca vai saber. O movimento Punk Straight Edge chegou cá a Portugal no início dos anos 90, mais ou menos na mesma altura que a internet. E então, era um movimento de música, mas também com uma certa filosofia de vida, que usou a internet para se organizar. Portanto, grande parte dos artefactos únicos foram publicados exclusivamente online. Se quiserem saber mais acerca do movimento Punk Straight Edge, acerca da investigação que foi feita por um historiador, podem ir procurar em arquivo.pt/Straight Edge. Eu não vou falar por ele, até porque faria uma fraca figura, portanto eu recomendo fortemente que vocês vejam este link. O que é que acontece? Este movimento Punk Straight Edge, grandes malucos, não é? À partida podemos pensar qual é a relevância de guardar esta informação. Portanto, em 1992,
a tourada era um assunto de punks, uma minoria, uma micro-mini minoria da sociedade. Em 2018 é um assunto do Conselho de Ministros, que inclusivamente pôs, não diria em risco, mas em grande debate, o Orçamento de Estado. Portanto, deixo aqui duas perguntas. Será que outros arquivos preservaram informação acerca do movimento Punk Straight Edge? Será possível estudar algum fenómeno dos últimos 20 anos sem considerar a informação publicada online? Bom, e para que é que isto tudo pode servir? Eu vou só dar 2 casos de uso. O primeiro, nós no ano passado recebemos 164 mil utilizadores. Não fazemos ideia para que é que eles usam a nossa informação. Mas de vez em quando, nestes eventos, algumas pessoas vêm ter connosco e apresentam-nos as suas frustrações ou as suas histórias de sucesso. E este é um caso muito frequente. Portanto, os projetos começam. Hoje em dia, qual é a primeira coisa que se faz quando se começa um projeto? Criar o site. Estamos aqui, o projeto começou, estamos a trabalhar. Quando fazemos a primeira conferência, onde é que pomos as fotografias, os PowerPoints, os vídeos? Pomos no site. Relatórios de atividades, colocamos no site. Toda a informação que nós vamos produzindo, vamos colocando no site. É fácil, é barato, é rápido, por que não usar o site? Quando o projeto acaba, por definição, o que é que acaba? Acaba o site. Porque acaba o dinheiro. E às vezes são questões de poucos euros. Mas como o projeto que estava a financiar o site acaba-se o dinheiro para pagar o domínio ou o alojamento e o site desaparece. E depois aparecem os senhores que, no seu legítimo direito, são os auditores, os financiadores, que vêm perguntar o que é que os senhores fizeram com o dinheiro que nós vos temos, financiamos. E então há este caso, estava tudo no site e a informação desapareceu. Portfólio, cada vez mais, e em particular nas camadas mais jovens, o resultado do trabalho é espelhado em algum conteúdo online. Se eu trabalho numa empresa, quando nós vamos falar numa empresa, num evento, no que é que seja, o que é que vamos fazer? Pegamos um telemóvel e vamos ver. Portanto, é a cara da empresa. E é a cara da empresa quando eu trabalhei lá. Não é? Se eu escrever um relatório, é colocado online. Portanto, grande parte do nosso trabalho resulta num conteúdo online. Quando nós queremos mostrar o nosso CV ou há uma avaliação de carreira, grande parte do trabalho que vai ser ou que devia ser avaliado é a informação online que, entretanto, já desapareceu. 60% dos sites desaparecem em apenas 2 anos. E eu retive esta frase que eu vi várias vezes quando estava a tentar recrutar um web designer. O meu melhor trabalho foi um site que já não existe. Um web designer faz web design. Se os sites que ele fez desapareceram, podemos ter 10 ou 20 anos de carreira e um web designer não tem nada para mostrar. Mas atenção que esta situação reflete-se em todas as profissões hoje em dia. Porque cada vez mais nós produzimos informação digital e publicamos e disseminamos informação em formato digital. Bom, mas quanto é que isto vale? Quanto é que vale o património? Que é uma pergunta que se põe, né? Património muitas vezes é imaterial, como é que isto se avalia? Então, isto depende, claro, não é? É subjetivo. Quanto é que vale para cada um de nós recuperar um trabalho perdido? Quanto é que vale aceder rapidamente à informação histórica? Quanto é que vale preservar o resultado do nosso trabalho todos os dias? Varia. Mas eu mesmo assim tentei fazer aqui umas continhas. Ora bem, fui ver quanto é que custa, fui ver ao Google, em média, quanto é que custa desenvolver um site. Portanto, design mais desenvolvimento. Com números de 2016, custava cerca de 5.600 euros. Mas eu garanto que há 20 anos era mais caro. Era preciso um batalhão de engenheiros. Hoje em dia já é relativamente barato. Vamos aceitar 5.600 euros. Depois, a criação do conteúdo. Escrever textos, rever textos, arranjar fotografias, editar fotografias. Também tem um custo bastante elevado. E a estimativa que eu obtive, 108 euros por página. Portanto, vou apresentar uma estimativa do investimento que foi feito na criação do património que está a ser preservado no arquivo.pt. Ora bem, nós temos cerca de 6 milhões de sites, a multiplicar pelo valor que eu disse, dá 33 milhões de euros. Temos cerca de 2.700 milhões de páginas, dá 183 milhões de euros. O que dá um património preservado de cerca de 216 milhões de euros. Todo este dinheiro teria sido gasto e completamente desperdiçado se esta informação não tivesse sido guardada. E 216 milhões de euros é muito? É pouco? É mais do que o PIB de Portugal.
Então o que é que todos e cada um de nós pode fazer para não perdermos o nosso património e o património das nossas organizações? Em primeiro lugar, basta irem ao arquivo.pt/sugerir e enviarem os vossos sites ou os sites dos vossos eventos quando são criados e nós fazemos o resto. Portanto, melhor que isto é difícil. É gratuito, é rápido e não tem qualquer tipo de custos. Portanto, muito importante, enviam o site quando o criam. Não é quando ele está quase a morrer, ok? Porque quando ele estiver quase a morrer, em primeiro lugar, não temos hipótese de guardar o histórico ao longo do tempo do site. E depois podemos já não ter tempo de guardá-lo a tempo. Para evitar que aconteçam situações como esta. Este é o site da campanha eleitoral do PSD em 2011. Este partido constitui o governo. Este é o site do PSD 2011.com em 2015. E este é o site PSD2011.com em 2018. E acho que ainda em 2019. Portanto, um site de valor histórico manifesto perdeu-se. Ou foi alterado para uma coisa completamente diferente. E então, agora quero-vos pedir a vossa ajuda, este ano em particular, porque este ano é ano de eleições. Os sites das eleições são muito interessantes, porque aparecem muito próximos das eleições e desaparecem muito rapidamente depois. Então, nós, de forma automática, recolhemos todos os sites.pt. Mas os sites das eleições estão em todos os domínios, como nós vimos, PSD2011.com. Portanto, nós precisamos da vossa ajuda para participar numa recolha colaborativa, para que nós, vai haver eleições europeias em maio e legislativas em outubro, para que vocês nos ajudem a identificar estes sites e nós depois tratamos do resto. E por isso eu trouxe aqui 2 folhinhas em que vocês, se quiserem, podem inserir aqui o vosso e-mail para nos ajudarem, quando for a altura disso. E hoje tive a oportunidade de visitar a Biblioteca Joanina e foi interessante, foi apresentado a questão de terem livros com 700 anos. Ou seja, nós temos livros com 700 anos e ainda conseguimos consultá-los, mas não conseguimos consultar sites com 10 anos ou com 5. Por outro lado, os livros podem ser consultados, porque, segundo foi gentilmente explicado, foram fabricados em material que assim o permitiu. Papel tecido, em vez de papel vegetal. Com os sites é exatamente a mesma coisa. Se vocês querem criar um site que possa ser preservado ao longo do tempo, não o façam em papel de jornal. Ou seja, têm que usar tecnologia e ter cuidados, de modo a que o site possa ser preservado. Ok? Portanto, aqui a tecnologia informática, no caso dos livros, tecnologia de papel, mas é tudo tecnologia. E, portanto, nós temos este conjunto de recomendações em arquivo.pt/recomenda que podem consultar. E são coisas tão óbvias como publicar a data de publicação. É fundamental ter o contexto temporal num documento para que ele possa ser interpretado. Nestes anos de euforia tecnológica, nós esquecemos disto. Vão ver se os vossos sites têm a data de publicação nas páginas. Quando vocês estiverem a acabar um site, vão lá ver, os sites têm um tempo de vida. Quando o vosso projeto acabar, não o apaguem. Nós temos um serviço que é o Memorial do Arquivo PT e nós podemos fazer uma recolha de alta qualidade de todo o site e podemos manter o site vivo sem custos para vós. Se quiserem ver como é que isto funciona, podem consultar o mico.pt, que foi uma agência do governo que entretanto já desapareceu, e portanto o site continua online, www.mico.pt, mas somos nós que temos o conteúdo. E não é preciso ter atualizações de sites, não é preciso preocupações nenhumas, nós tratamos de tudo. Portanto, nós temos um conjunto de formações, se quiserem saber mais acerca delas, podem ir a arquivo.pt/forma, ensinamos como publicar a informação de modo a que possa ser preservada, como processar a informação de forma automática, ou então como preservar sítios web institucionais. Quanto tempo é que eu tenho? Estou no meu tempo, não é? 1 minuto. 1 minuto, ok, é mesmo isto para acabar em beleza. Quem é que quer ganhar 10.000 euros? Pronto, prémio arquivo.pt, inscrições até dia 3 de maio. Podem saber tudo em arquivo.pt/prémio 2019. Convido-vos, a todos e cada um de vós, à cerimónia oficial de abertura, que vai ser realizada no Museu da Presidência da República. E a abertura oficial vai ser feita pelo Presidente da República, dia 13, a partir das 15h30, portanto, próxima quarta-feira. E, acima de tudo, divulguem por potenciais interessados este prémio.
Nós temos material de divulgação, vocês precisarem de cartaz ou o que é que seja, peçam-nos que nós enviamos. Portanto, vou distribuir aqui esta folhinha e, para terminar, era capaz de fazer outra apresentação inteira só com base nas coisas que ouvi hoje aqui, mas como não tenho tempo, vou só dizer: a informação é património, nós cada vez mais produzimos e consumimos informação em formato exclusivamente digital e online. Portanto, nós hoje em dia trabalhamos sobre o que as nossas gerações anteriores preservaram e temos que pensar o que é que nós estamos a deixar para as gerações futuras. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado também pelo respeito escrupuloso pelo tempo. Agora vamos ouvir o nosso último orador, que é o professor Daniel Flores. Muito boa tarde a todos. É um prazer estar aqui. Eu agradeço à comissão organizadora pelo convite. Meus cumprimentos à mesa e aos colegas aqui. O tempo é muito curto. Eu tentei sintetizar, eu fiz um esforço para que coubesse a ideia que eu quero desenvolver em 20 minutos e não deu. Então, de antemão, eu já faço o convite. Amanhã tem um workshop de tarde sobre os repositórios arquivísticos digitais confiáveis, em que a gente vai ter mais tempo de poder dialogar. O que eu quero discutir? É uma singela contribuição do que vem acontecendo no Brasil. Uma transformação digital arquivística sem precedentes. Embora que a arquivologia tivesse evoluído um bocado em relação a requisitos de produção e gestão, manutenção de documentos digitais autênticos, assim como a preservação de documentos digitais em longo prazo, o que vem acontecendo no Brasil é que a gente está passando por uma disrupção tecnológica sem precedentes. Mesmo instituições que tinham sistemas de produção de documentos digitais, começaram a acontecer que os sistemas de negócio, aqueles sistemas informatizados, focados num processo de negócio, que antes não produziam documentos arquivísticos. Eles serviam para a tomada de decisão. E a produção do documento arquivístico acontecia no sistema de gestão documental. O Brasil deu um nome para esse SGD, chamou de SIGAD, Sistema Informatizado de Gestão Arquivística de Documentos. Pois o que começou a acontecer é que essa produção, mesmo que escassa nesses SIGADs, começou a sair e ser produzida nesses sistemas de negócio. Só que começou a ser produzida nos sistemas de negócio sem requisitos arquivísticos, sem garantia da autenticidade, sem forma fixa, sem conteúdo estável, sem cadeia de custódia, sem perspectiva nenhuma de preservação. Então, essa é a ideia do estudo. O que vem acontecendo nessa disrupção e o que nós podemos fazer? Eu dividi em quatro eixos para eu poder dialogar com os senhores. Transformação digital, os sistemas de negócio, esses sistemas de negócio ainda sem requisitos arquivísticos, a cadeia de custódia digital arquivística, o que é essa cadeia de custódia, por que nós precisamos no documento arquivístico digital, pela especificidade, por dois requisitos desses documentos, especificidade e complexidade. Eles não podem sair desta cadeia. Quando eu tiro um documento desta cadeia de custódia, eu posso alterar, eu posso pegar um PDF e inserir uma string. Ele não pode voltar para esse sistema com a presunção de documento autêntico. Eu não posso ter um sistema de negócio que produz um documento fonte de prova e eu exportar esse documento numa mídia, poder ter uma margem de adulteração e esse documento voltar como um documento autêntico. Ou então a entidade custodiadora receber esses documentos para custódia como se fossem documentos autênticos e declará-los como autênticos. Não. Abriu-se uma janela em que eu
perco a segurança da autenticidade, eu perco um princípio arquivístico do não repúdio. E, por último, então, falar quem são esses dois ambientes baseados no interpares, o ambiente de gestão e o ambiente de preservação. Esses dois epistemes para a produção, manutenção e preservação de longo prazo desses documentos arquivísticos. Quando eu falo de transformação digital, em princípio é um anseio social. Isso vem acontecendo no Brasil por um anseio social muito forte, uma necessidade. Eu quero efetivamente uma mudança. Essa mudança pressuporia que essa transformação digital fosse baseada numa inovação sustentada. Inovação sustentada quer dizer que essa transformação foi baseada em normas, padrões, modelos e requisitos. Essa transformação digital, para nós da academia, ela é benéfica. Ela considerou as normas da arquivologia, ela considerou os padrões de requisitos, ela considerou a preservação digital sistêmica, ela considerou os princípios da diplomática, garantir forma fixa, conteúdo estável. Não é isso que acontece, não é isso que vem acontecendo. Ao invés da inovação sustentada com base na ciência, o que vem acontecendo é uma disrupção tecnológica. Um produto mais barato, um produto mais econômico, mais simples. E são esses produtos, e eu trouxe esse autor para dizer exatamente isso, porque a gente tem uma ideia de que a transformação digital sempre vai desembocar na disrupção e que a disrupção tecnológica é benéfica. Nem sempre. Eu gostaria que ela fosse inovação sustentada, baseada em ciência, baseada em princípios, baseada em requisitos. Nós temos vários exemplos de disrupção tecnológica. Vai do Uber, vai do Netflix. O sistema cinematográfico mundial teve que se adequar. Diversos países tentaram negar o aplicativo de transporte e não houve como. Então, essa disrupção ela vem muito forte, ela muda a regra de negócio e depois esse produto barato, econômico, sem requisitos, sem considerar a área, ela tem que adequar-se, contemplar alguns dos requisitos em que a gente consegue politicamente cobrar esses requisitos. A arquivologia está passando por isso. As digitalizações que estão acontecendo nas casas dos senhores, nas entidades custodiadoras dos senhores, é arquivística? Quando se digitaliza esse documento, ele obedece os princípios arquivísticos e ele cria um pacote arquivístico? Um CIP? Essa é a literatura arquivística. Esse pacote de submissão. Esse pacote de submissão, ele entra dentro de uma cadeia de custódia e gera aqueles 3 pacotes arquivísticos de submissão, de arquivamento, de disseminação. E existe uma interligação entre os objetos digitais e os metadados. Nós temos a definição da authoritative copy, da cópia autoritária nas digitalizações de documentos. Mesmo esta cópia autoritária, ela vem para um ambiente de preservação, porque eu tenho que preservar o representante digital. Não é o documento, a digitalização não permite eliminar o documento, porque eu não tenho os elementos diplomáticos de autenticidade. Então, eu não posso prescindir do original, eu tenho um representante. Mesmo que eu autentique, eu tenho uma declaração de autenticidade. Não é a qualidade do documento, não é a qualidade de autenticidade. Então, ele vem para um ambiente que eu possa preservá-lo, um ambiente seguro, um ambiente off-site, um repositório arquivístico digital confiável, e o acesso, eu não posso facultar o acesso para um usuário no ambiente que eu estou preservando, porque a TI tem certeza disso. Se eu faculto o acesso no ambiente de preservação, a segurança acabou. Por isso que existem os 3 pacotes arquivísticos. Por isso que o acesso tem que ser numa outra plataforma de acesso, numa plataforma de disseminação. As digitalizações nossas estão sendo feitas assim? Ou nós estamos passando por disrupções tecnológicas sistemáticas? Desde a digitalização, desde a produção de nato digitais autênticos, os websites dos senhores estão sendo preservados dentro da custódia? Os e-mails, documento arquivístico, estão sendo preservados numa cadeia de custódia? O Brasil tem um sistema
que foi adotado para a produção de documentos digitais, de processos administrativos, e que hoje domina literalmente toda a administração pública federal, expandindo-se à estadual, um sistema que induz ao cometimento de crime, porque não tem requisitos, porque mantém documentos de caráter permanente na fase de gestão. A lei brasileira é clara, a Lei 8.159, no seu artigo 25. Adulterar, permitir ou eliminar documentos históricos de caráter permanente é crime. Quem está cuidando desses documentos produzidos nesse ambiente digital? A área responsável com formação, o arquivista, a área de arquivo? Não, a área de arquivo está ficando analógica, exclusivamente, somente papel. Os setores de arquivos não estão recebendo para custódia o documento digital, para cuidar da autenticidade, confiabilidade, rastreabilidade. Então, quem está ficando com aquele documento digital? As áreas de TI. Mas a área de TI no Brasil está aprendendo agora. Não, só um pouquinho, é uma batata quente, como se diz, é um pepino. Eu estou assumindo a custódia. A área de TI, eu, Daniel, TI, não eu, arquivista, eu desenvolvia sistemas, meu negócio é esse, é desenvolver, especificar requisitos. Agora eu estou assumindo, seria como se eu fosse desenvolver um sistema para contabilidade e eu extirpasse o negócio da contabilidade e trouxesse para dentro do setor de informática, para o setor de TI. Eu estou fazendo isso com a área de arquivo, eu, profissional de TI. Mas não é intencional, as gestões nos estão imputando isso, sem nos consultar. Quando eu passo num concurso público no Brasil para a área de TI, eu passo para desenvolvimento, segurança, especificação, preservação. Agora, não para assumir custódia de documentos arquivísticos digitais. E é isso que está sendo imputado aos setores de TI. Nós estamos tendo que, na TI, cuidar, preservar, dar acesso de documentos digitais. O que os tribunais estão passando é que nós queremos consultar um registro digital do livro ponto, é um documento arquivístico. Antes eu ia no arquivo consultar, agora eu vou no arquivo, o arquivo não tem esse documento mais, ele não tem a possibilidade de dar acesso. Aonde eu vou consultar? No setor de TI, na informática. E a informática, o setor de TI brasileiro, não está preparado para isso. Não existe formação. Eu sou professor de curso de Sistemas de Informação de Ciência da Computação e eu não consigo inserir na formação do profissional de TI classificação arquivística, avaliação arquivística, diplomática, preservação e assim por diante. Então, é esse tipo de disrupção tecnológica que está acontecendo. O arquivar foi perdido. O arquivar, falando arquivisticamente, é um imperativo jurídico, procedimentado. Mesmo em analógico ou digital, quer dizer, unir objetos digitais, representantes ou nato, com seus metadados, com a sua metainformação. Construir um pacote arquivístico, o primeiro pacote de submissão. E este arquivamento quer dizer retirar esse pacote do ambiente de gestão e levá-lo para um ambiente de arquivamento seguro. Isso não está acontecendo mais. Esses sistemas estão colocando um metadado, uma tag, uma metainformação, arquivado. Como se eu estivesse brincando de arquivamento. Um presidente de tribunal diz, arquive-se esse processo. É um clique da mouse. Eu volto a clicar com o mouse, desarquivou. Que brincadeira legal com a área de arquivo, com documento, fonte de prova, com um sistema que produz processos administrativos, processos judiciais eletrônicos, inquéritos, procedimentos administrativos que imputam algo na vida de cada um de nós, registro de folha-ponto, sindicância, que não é punitiva na legislação brasileira, mas também inquérito, que é punitivo, inquérito administrativo. Fizemos, então, no Brasil o quê? Uma transformação digital sem precedentes. Nossos referenciais são sólidos, mas a prática não tem implementado o que nós queríamos. Esses sistemas de negócio estão criando uma disrupção tecnológica sem precedente. Estão trazendo a produção do documento arquivístico original, nato, para esses sistemas sem requisitos. Na maioria dos casos, sem interconexão
com um sistema arquivístico, com um SIGAD, com um SGD, com um SGDE. E assim por diante, não existe uma cadeia de custódia para o arquivamento. Eu não posso, enquanto entidade custodiadora, aceitar a custódia, assumir o recolhimento desses documentos como autêntico, se isso for exportado, se for feito um dump SQL daquele banco de dados. Quem diz que isso foi autêntico? E se tiver assinatura digital, não serve, o certificado digital tem que ficar claro. A assinatura digital não garante autenticidade. A assinatura digital garante autoria. Quem produz com princípio de não repúdio não garante autenticidade. A autenticidade é mais complexo. Diplomaticamente, a autenticidade tem 2 componentes. Identidade, componente 1. Integridade, componente 2. Identidade, tudo bem. Metadados ou metainformação ligado a identificar o documento. Nome, autor, data, etc. Integridade, forma fixa, conteúdo estável, variabilidade limitada, forma documental diplomática manifestada ou forma documental diplomática armazenada num dataset. Se o sistema não tem condições de garantir isso, ele não garante autenticidade. Certificado e assinatura digital não garante autenticidade. Foram criados cenários, o CONARC, Conselho Nacional de Arquivos, através da sua Câmara Técnica no Brasil, a CTDE, construiu uma orientação técnica exatamente para atender esta demanda, e construiu 3 cenários. Cenário 1, onde eu tenho o SIGAD, o Sistema de Gestão Arquivística isolado, onde eu tenho uma produção de documentos nato-digitais e um arquivamento num ambiente de preservação, interpares, ambiente de gestão, ambiente de preservação, mantendo cadeia de custódia. Cenário 2, evolutivo, onde eu tenho esse sistema de negócio interoperado. E eu já vi a plaquinha dos 5 minutos, não concluo, com toda certeza, mas quem quiser seguir comigo amanhã de tarde. Interoperado. Esse interoperado não quer dizer exportar e importar. Não quer dizer botar numa mídia e capturar, porque essa quebra pressupõe quebra da cadeia de custódia, pressupõe não garantir a autenticidade. Então, quer dizer, uma interoperabilidade ou via REST API, ou via Web Services, documentado e com metadados METs, metadados arquivísticos que documentem a trilha e a autenticidade. Mas não é o melhor cenário. Existe uma mera janela, tanto de Web Services quanto de REST API. Essa janela, nós conseguimos fechá-la com essa operação. O sistema de negócio leva para si os requisitos arquivísticos. Não todos os requisitos arquivísticos do modelo de requisitos brasileiros, o EARC Brasil. Não todos os requisitos que estão na MOREC. Não todos os da DOD 5015 dos Estados Unidos, mas aqueles ligados à autenticidade, que garantam a cadeia de custódia. Então, notem como eu altero o sistema de negócio. Tem um desenvolvimento nesse caso. Esse sistema de negócio, esse processo de negócio, pode ser a produção de nato digital. Esse sistema de negócio pode ser uma digitalização, é um processo de negócio. Então, eu digitalizo em cadeia de custódia. Um sistema que captura o objeto digital do scanner via TWAIN, é um protocolo de conexão com hardware, captura os seus metadados, suas meta-informações, 3 minutos. E eu vou narrando, e vou perdendo tempo. Logo, imediatamente a isso, eu empacoto, eu faço o CIP, o primeiro pacote de submissão, e dou seguimento à cadeia de custódia sem interruptibilidade para gerar o IPE, o pacote de arquivamento. Olha o IoT, Internet das Coisas, Internet of the Things, uma máquina, um aparelho que leva para dentro de si requisitos arquivísticos. Pode ser uma cancela, uma máquina que controla a entrada e saída de automóveis de um prédio que tira foto, produz documento arquivístico e obtém metadados, meta-informação, documentos arquivísticos. Encapsula, gera o pacote CIP e faz o arquivamento. Caso contrário, um sistema fragilizado, se não tem cadeia de custódia. Um sistema que eu poderia ter entrado numa instituição para cometer um crime, apagaria aquela foto se eu tivesse acesso àquele sistema.
sem cadeia de custódia arquivística, sem manutenção da autenticidade. Esse é o ciclo de vida completo. Ambiente de gestão, ambiente de preservação. Ambiente de gestão no Brasil, o SIGAD, ou agora o SIGAD de negócio. O recolhimento, a preservação permanente no ambiente de preservação. Um repositório arquivístico digital confiável, com um requisito próprio de preservação, off-site. E eu vou pular slide aqui, porque é a única solução que eu tenho. Eu não vou poder passar a questão da identificação dos sistemas de negócio, a arbitragem do arquivista no identificar o sistema de negócio e dizer, o que eu faço com esse sistema de negócio? Eu vou fazer um dataset, eu vou fazer um dump desse banco de dados, recolher o RDC Arc, ou eu vou adequar? Isso é uma arbitragem do profissional. Mas o que eu quero mostrar é essa imagem aqui. Não vou poder tratar teoricamente da cadeia de custódia e da cadeia de preservação. A cadeia de custódia já aparece no judiciário brasileiro. Um e-mail para servir como fonte de prova tem que ter cadeia de custódia. Caso contrário, ele é uma string dentro de um servidor, 1 minuto, narrando. E eu posso alterar aquela string. Se eu sou o administrador de sistema, se eu sou o root, eu altero o e-mail de vocês e ele servirá como fonte de prova. Documento não autêntico. Se não tiver com RDC Arc, eu altero um documento e a assinatura de vocês. Se vocês tiverem a produção de um nato digital na instituição de vocês, vocês estão produzindo num banco de dados e armazenando num banco de dados. Se vocês fazem trilha, essa trilha computacionalmente está em banco de dados. Eu altero o documento e eu altero a trilha. É o crime perfeito. Se tiver backup e não for backup arquivístico, em cadeia de custódia, em pacote, tem metodologias de crime cibernético para a gente ir alterando os backups e termos crimes perfeitos. Então, imagine a possibilidade de eu alterar um documento de 10, 20, 30, 40 ou 50 anos atrás. É um crime perfeito. Então, eu vou parar com a última imagem, que é a norma ISO internacional 14.721, modelo AIS, onde eu tenho o ambiente de gestão que produz, o ambiente de preservação, aquela caixa é intencional, off-site, preservada. Portugal tem uma expertise peculiar, totalmente especial, com o primeiro repositório arquivístico digital construído no mundo, o RODA. Agora nós temos Canadá com Arquivemática também, passando o crivo do RDC Arc, do Repositório Arquivístico Digital Confiável. 2 sistemas de software livre. Quando falamos em software proprietário, sim, uma imensidade de softwares, mas a própria preservação digital diz isso, que nós vamos pela ideia do sistema livre. E aí eu deixo só as perguntas para vocês, para nós fazermos alguma reflexão sobre como estão as instituições de vocês, como estão fazendo a digitalização, como está a produção de nato digital. Existe disrupção tecnológica em Portugal, existe disrupção tecnológica arquivística dos outros países que estão aqui presentes. Então, tomara que saia alguma reflexão daqui. Obrigado. Muito obrigado por mais esta apresentação tão interessante. E agora, sem mais demora, passo a palavra para a sala. Quem quiser colocar as suas questões, comentários. Para o colega que falou do web.pt, do arquivo.pt, exatamente. O Dr. Daniel Nunes. Eu não sei se, peço desculpa só, eu não sei se está a ser gravado, se é necessária a pessoa, talvez seja então, ok, já se identificou, está certo. Obrigado. Armando Malheiro. Ok, obrigado. Bom, eu segui com muito interesse a sua comunicação, aliás tenho neste momento, está no Porto um colega brasileiro, o professor Moisés Rockenbach, que está num pós-doc a trabalhar sobre o arquivamento na web. E uma das questões que eu já coloquei para ele, enfim, ver como poderá resolver e enquadrar isso é a questão da avaliação da informação na web, que traz problemas muito interessantes, e um deles é que
Se calhar, eu estou aqui mais do que uma pergunta, a levantar aqui uma questão que partilho consigo, a possibilidade de se considerar os sites como uma entidade, no sentido de que, numa perspectiva tal como eu concebo organicamente essa entidade, ela está a produzir memória, tem ali uma memória, e ela vale por si e, portanto, se calhar a conservação tem que ser permanente e eterna. Enfim, o eterno é com um sorriso irónico, mas permanente. Portanto, quando depois me dá o valor de 60% dos sites não sobrevivem a 2 anos, não é? Mas deveriam. Se calhar deveriam sobreviver sem limite. Porquê? Porque senão perde-se informação, e essa informação é o tal problema do Edge, como é que era aquele grupo que pôs o problema das touradas, mas não é porque vai ter interesse histórico futuro, ou porque virá a ser uma discussão daqui ao futuro. Tem que haver um critério orgânico que justifique ser conservado, independentemente de mais tarde aquilo se tornar um assunto prioritário. E eu só encontro é através da organicidade e de considerar que aquela memória é orgânica, e sendo orgânica tem que ser conservada. Este é um problema. E queria partilhar consigo. Depois para o professor Daniel Flores, que hoje não ouvi tudo, mas eu tive pena porque fui retido, eu não posso sair aqui da sala. A questão... Eu achei muito importante a sua comunicação, porque eu tenho aqui um dilema, que é tudo que tem a ver com a preservação tem a ver com o suporte, e hoje estamos num suporte digital, e este suporte digital é controlado pelos informáticos. O papel que o arquivista / gestor de informação tem aqui pode ser um papel grande, importante, mas terá que ser bem caracterizado, porque eu acho que o importante, há aqui um primeiro papel que eu penso que todos estaremos de acordo, e a sua comunicação reflete isso. A preocupação arquivística ou de informação, que para mim não é só arquivística, põe-se em relação aos sites, uma questão liga com a outra, seja de produção científica, seja literária, a informação orgânica tem que ser conservada, o problema do contexto tem que ser preservado, portanto, isso parece-me óbvio, não é apenas uma preocupação arquivística em estrito senso. Agora, porque tem que haver essa lógica de custódia, que a tecnologia da comunicação e da informação não tem. Isto não foi, se formos ler o imaginário da internet, ele surge da internet para um acesso livre, quase do stock, liberdade plena, pôr lá tudo, mas tudo muito num imediato, numa rebeldia imediatista, que é uma lógica que vai contra a lógica do custodial. E que é fundamental, eu que sou conotado pelo pós-custodial, e sou, mas claro que só há pós-custodial se tiver custodial também, porque aqui não há oposição dos termos, há uma inteligente evolução dos estádios, não é? Portanto, passa para o pós-custodial sem ter que matar memória. Agora, há que gerir essa memória, e a lógica custodial tem que se introduzir, mas se introduzir como? Com envolvimento dos tecnólogos, dos informáticos, que eles é que nos vão dar as ferramentas para assegurar isso. E quando eu ouço o meu colega da Universidade do Porto, o professor Luís Antunes, que apareceu num programa, que é um especialista em cibersegurança, que é um provocador. Deixe-me só terminar esta ideia. E o Luís Antunes vai para um programa de televisão, leva 2 hackers com ele, que são 2 alunos, para mostrar que furar a segurança é a coisa mais fácil que há, e ele é professor de segurança de informação. Isto tem que nos levar a refletir sobre toda esta questão da custódia, que tem também, obviamente, a ver com a questão da cibersegurança. Não sei para quem é, mas eu já não sou, já calei. Pronto, respondendo a essa observação, em relação ao critério de seleção do que é que se guarda, eu vi uma vez uma frase que tornei um dogma, que é a seguinte: nós guardamos o máximo que conseguimos e as gerações futuras que decidam o que é importante. Portanto, é isso que nós fazemos. E a nível dos nado-digitais, dá mais trabalho selecionar
do que guardar em grande escala. Portanto, nós automatizamos os processos de recolha de informação e, portanto, há outros arquivos que são liderados por bibliotecas ou por arquivos, por instituições mais convencionais do que a nossa, em que eles põem um grande esforço no critério de seleção a priori. Nós preferimos guardar o máximo possível. Diga. Para mim, a avaliação, o guardar, no caso dos sites, acho que se devem guardar, mas sim, por causa do critério da organicidade, percebe? É outra coisa. Sim, pronto. A questão da avaliação depende do que é que estamos a avaliar, não é? Portanto, nós também deixamos isso, nós somos uma infraestrutura para a investigação, deixamos então depois que os investigadores das diversas áreas depois possam fazer a avaliação de acordo com a perspectiva adequada. Agora, há aqui uma questão em relação a que os sites deviam viver para sempre. É assim, fala-se, pronto, devo ser dos poucos informáticos que estão aqui, fala-se sempre como se houvesse aqui uma grande barreira tecnológica. Eu tenho informação para vocês, não há. Há ferramentas gratuitas que permitam que cada um de vós faça o arquivamento em formatos standard, a reprodução e até crie o próprio arquivo da web na vossa instituição. Isto é coisa para demorar aí 1 horinha por mês do vosso tempo, não precisa de informático nenhum. Portanto, se não é feito, não é por barreiras tecnológicas. Nós, inclusivamente, damos formação gratuita nesta área. Portanto, os sites podem viver para sempre. Agora, se as instituições não os consideram como património, este é que é o real problema. Porque tem que se considerar que os sites são património da instituição. Não sei se interessei, no geral, a observação. Temos aqui também Rafael Capurro, Alemania. Una pregunta. ¿Hasta qué punto? Sí, a los dos. A los dos. ¿Hasta qué punto hablar de archivos digitales es un oxímoron? ¿Entiende la palabra oxímoron? ¿Oxímoron? ¿Entiende la palabra? Ok. ¿Hasta qué punto hablar de memoria digital es un oxímoron? Respondeu o professor Armando. Perdão, professor, es que há uma pergunta do professor Armando Malheiro. Professor Armando Malheiro, eu não consegui desenvolver, o tempo não me deu para desenvolver nem a cadeia de custódia, não é a cadeia de custódia de Jenkinson, é uma interpretação contemporânea, cadeia de custódia digital arquivística. E não consegui desenvolver também a ideia do modelo WISE, ou seja, do andamento no modelo WISE. O que acontece nesse arquivamento, naquele meio do modelo WISE? Ambiente de gestão externo, a imagem não ficou, ambiente de acesso externo, e tem aquela caixa da ISO, que aquela caixa é fechada, é off-site, não está na internet. Esse ambiente ele é composto por 2 grandes administradores. Se esse repositório digital confiável, note, o modelo WISE não é só para arquivo. O modelo WISE foi desenvolvido, eu estou falando especificamente em arquivo, porque eu recortei a ideia de conversar com os senhores o que está acontecendo na produção de documentos arquivísticos digitais no Brasil, retirando esses documentos e levando para sistemas de negócio. Agora, notem, esse repositório também em bibliotecas, também em museus, também numa TV digital, porque vai resolver problemas sérios das TVs digitais, dos materiais multimeios. Seríssimos, que esse repositório arquivístico digital tem a solução. Agora, o que é esse ambiente de preservação? Ele tem 2 grandes administradores. O legal é que isso agora não é mais software, nós estamos com requisitos arquivísticos, nós estamos com literatura. Que requisitos existem? Eu tenho que ter um administrador da área arquivística, que é o dashboard de administração para a área de arquivo, um mesmo RDC-AR, que se tiver biblioteca, vou ter um pipeline para a área de biblioteca, um pipeline para a área de museu, um pipeline para qualquer outra área. Mas a funcionalidade desse administrador é o administrador de preservação. Existe um outro administrador, e agora eu vou falar a parte de TI,
que é o Storage Service. Tem pessoal de TI aqui, além do meu presidente de mesa? Tem alguém na plateia da área de computação? Storage Service, igual o Storage Service de um SGBD, de um Oracle. Ele tem uma abordagem holística em que o ambiente de preservação não acessa diretamente nem o file system e nem o banco de dados. Ele faz um pedido e passa nesse ambiente holístico. Esse ambiente holístico tem que ser administrado pela área de TI, por um profissional de TI, por um setor de TI. E olha o que começa a acontecer agora na área da arquivologia. Sai do arquivista, sai da entidade arquivística, da custodiadora, o fetiche com suporte, que era algo que existia muito forte na área da arquivologia. No Brasil aconteceu muito, nós iríamos digitalizar um material multimeio que estava numa Super 8, e aí eu digitalizava e colocava num Blu-ray. O tera ou o giga do Blu-ray mais caro do que um armazenamento online SaaS. Isso não tem lógica nenhuma. Quem é que tem expertise para isso? O profissional de TI. Então, eu tenho 2 grandes administradores. Não simplesmente um administrador só nomeado, mas nomeado com documento normativo. Quem é o administrador? Porque ele vai responder pela autenticidade e preservação permanente desses documentos. Inclusive, aconteceu casos desses RDC Arcs, o caso do Arquivemática e não do Roda, porque o Roda, eu vou dialogar amanhã mais com o Roda, ele tem mais requisitos atendidos no sentido dessas autenticidades do que o Roda. Do que o Arquivemática, os 2 softwares livres que contemplam esses requisitos, o Arquivemática, num primeiro momento, ele permitia que o arquivista tivesse aquele poder que ele tem com o documento analógico. Ele ia lá e eliminava um documento do repositório. Então, foi construído um workflow em que agora o arquivista, o administrador do RDC Arc, ele faz um pedido de exclusão e esse workflow faz cair esse pedido de pacote para a área de TI. A área de TI ela tem que homologar, mesmo que ela não faça o negócio fim de gestão, preservação, mas ele tem que documentar que, olha, foi um pedido de exclusão vindo da área técnica, da área arquivística. Então, existe sim, sempre, esse funcionamento do ambiente de preservação, tanto do arquivista, em arquivo, do bibliotecário nas bibliotecas e assim por diante, mas esse é o administrador de preservação, a metade. A outra metade é o administrador de TI, que vai estar com o Storage Service. Amanhã eu vou mostrar, inclusive, os softwares, eles funcionam no mesmo servidor, mas numa porta separada. Um na porta 80, outro na porta 8000. Um para a área de preservação, outro para a área de TI, que vai fazer a administração. Vai apontar, eu vou salvar esse material numa fita DAT, eu vou salvar esse material num SaaS, eu vou salvar isso na nuvem, eu vou salvar isso num DuraCloud. Isso é competência da área de TI. Espero ter respondido, professor. Há uma pergunta, que era se o arquivo digital é um oxímoron, ou seja, uma... Me ajude, não compreendo. Professor, me ajude. É uma contradição. Falar de arquivo digital é uma contradição. Eu não fiz um estudo teórico sobre a contradição, mas o arquivo digital, a ideia dele, pelo menos do que a gente está trazendo aqui, é a ideia do conjunto, é a ideia da reunião dos documentos. Eu não sei se eu consegui, mas me melhore, professor, me ajude que eu... Por favor. Necesitaríamos por lo menos una semana. Fue una pregunta un poco disruptiva, ¿okay? Y es que el medio digital, como fue concebido, es un medio de comunicación, no un medio de permanencia, porque cambia muy rápidamente. De modo que la conservación de productos digitales en un plazo de 50, 100 años, 1000 años, puede ser impagable por cualquier sociedad humana. No sé, las sociedades divinas, no sé, pero las sociedades humanas, impagable. Porque va contra, y aquí viene el oxímoron, contra la esencia misma de lo digital, a diferencia de otros medios, ¿no? De modo que uno dice, pero somos seres humanos y lo conservamos, bueno, mientras exista Portugal, mientras exista Europa, mientras exista el gobierno, alguien que lo pague,
etcétera, 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 o sea, condiciones. Pero siempre hay una cosa de fondo que va contra el medio mismo digital, a diferencia de otros medios, como el papel, la piedra y otros medios de gran permanencia. De modo que lo que yo quería decir es que hasta cierto punto, depende de lo que uno entienda por medio por digital y por conservación y por archivo, es un oxímoron. Esa es mi respuesta a mi pregunta, pero no tiene por qué ser su respuesta. ¿Ok? Gracias. Quando eu falo da preservação permanente, primeiro eu teria que trazer antes que a ideia da preservação em documentos digitais, inclusive ditada na literatura arquivística pelo próprio Conselho Internacional de Arquivos, o tempo máximo era 5 anos. 5 anos. Por quê? Porque nós trabalhávamos com episteme anterior à preservação digital sistêmica, anterior a uma preservação digital orientada a normas, padrões, modelos e requisitos. Então, o que nós inferíamos nessa preservação? Nós inferíamos estratégias. Eu migrava, eu convertia, eu emulava, eu inferia estratégias para tentar manter esse documento acessível por um período longevo, mas sempre pensando na ideia de 5 anos e sempre focada em mídias, suporte, a área de arquivo, a área de biblioteca, a área de museu, focada em suporte. A ideia nova do modelo AIS, ou dessa ISO, é que a gente passe a ter uma abordagem sistêmica. Então, eu entro dentro de uma cadeia de custódia, eu submeto. Agora, ontem ficou muito claro o que foi falado. Preservar, alguém falou aqui, eu não vou lembrar o nome, preservar documentos digitais é infinitamente mais caro do que preservar documentos analógicos. Infinitamente mais caro, mais custoso, cuidadoso, sistemático. Quando eu falo no repositório arquivístico digital confiável, nesse conceito, eu não estou falando num software. A literatura que foi construída para software, pessoas, políticas, modelos, padrões. Então, eu posso dizer que esse RDC-ARC, na arquivologia, ele é o arquivo permanente digital. Inclusive, Pierre Nora, o lugar, 5 anos, exatamente. Agora, quando eu vou para a abordagem sistêmica, em tese, garante permanentemente. 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 Custoso, sistêmico, com software trabalhando, migrando, emulando. O padrão de hoje vai ser muito mais caro daqui 1 ano, 2, 5, 10, 100. Eu posso empacotar um software multimídia e ele é complexo, eu não posso exportar, ele vai ser uma máquina virtual. Isso vai ser caríssimo e vai chegar uma hora que... Exatamente. Professora, havia ali uma pessoa, não sei se dá tempo, se não. Não havia, deu-me a ideia que havia uma senhora que queria, só mais esta e pedia concisão, por favor. Só mais esta, faz a pergunta. A questão que eu queria colocar era, desde logo, uma especificação e que agrega as 2 intervenções anteriores, que é do meu colega Armando Malheiro e do professor Capurro. E isto porque eu, na segunda-feira, estive segunda e terça, numa reunião de projeto europeu e, portanto, uma das discussões que tivemos foi o que é que iríamos definir para a gestão da informação, quer da informação produzida no âmbito do projeto, que é para estruturar o portal, que é o resultado do projeto, e que vai acolher uma rede que vai ter uma atuação continuada. E, portanto, ao definir as orientações para a gestão da informação,
Colocámos a questão do site, a preservação do site, o arquivamento do site, as possibilidades que existem, isto e, sobretudo, a informação que deverá ou não ser guardada nessa versão final, terminado que seja o projeto. Isto é fazer avaliação da informação na perspectiva orgânica de quem está a produzir e que está a perspectivar agora os passos seguintes, que encerra o projeto, mas o resultado do projeto vai continuar, que é uma rede. Portanto, ao assumir a questão da avaliação, é nesta perspectiva, o produtor da informação está a pensar o que vem a seguir. E obviamente que, quando nós estamos a pensar na informação que vai ou não ser guardada em função das propriedades da mesma, do uso e da sua pertinência, e o que o meu colega já falou anteriormente, nós depois também temos que pensar no uso que vai ser feito dessa informação e no custo que a mesma vai implicar. O que significa que, se nós pegamos no modelo OAIS e estamos a pensar no início do workflow de ingestão, na construção de pacote de submissão, eu já não quero submeter informação que para mim é irrelevante, que para mim não vai ser pertinente. Estou a desenvolver aí o processo de avaliação e depois a criar o respectivo pacote para ser ingerido num sistema que pode estar acoplado ou não a um sistema de armazenamento, a um sistema de storage, e que pode ter ou não um serviço de gestão de preservação. Vamos ter que terminar. É que a ligação, isto vai ao encontro do professor Capurro, que não é sustentável preservar tudo o que se produz em meio digital. Hoje ao jantar, portanto, já estamos a ver que a jantar vai ser muito animado. Há muitas questões que ficaram aqui por responder, que podem ser respondidas hoje ao jantar, não é? Portanto, eu penso que temos que fechar aqui. Não sei se querem fazer um comentário rápido, mas estamos muito, de facto... Posso só dizer que a preservação dos documentos nada digitais é mais barata e mais sustentável do que os documentos digitalizados. E em 2019 a maior parte da informação é nada digital e é desprezada e não é preservada. Pronto, portanto, com isto e com um pedido de desculpas de facto, pela pressão que tive que exercer sobre o tempo, agradecendo a paciência que tiveram para esta pressão, muitas felicidades para o resto do simpósio. Muito obrigado. Vocês querem apagar alguma coisa?